Fala pessoal, como que vocês estão? Espero que estejam bem em segurança. Hoje daremos continuidade aos jogos cooperativos e aos jogos competitivos e falaremos acerca de como trabalhar esses dois jogos. Os jogos competitivos não devem ser abolidos. Ao contrário, eles devem ser analisados de maneira coerente para que os alunos reconheçam o sentido de espírito de equipe, entendendo também que cada um tem uma função dentro do jogo e a falta de um muda a dinâmica, fazendo diferença. Os jogos cooperativos, por estarem baseados na cooperação, aceitação e diversão, acabam mudando as características de exclusão, seletividade, agressividade e competitividade, que são tão presentes nos jogos competitivos. Uma forma de trabalhar com jogos cooperativos é se basear nos jogos competitivos já existentes, passando valores que enfatizem a importância de jogar junto e não contra. Ou seja, a adesão aos jogos cooperativos também pode se dar a partir dos jogos competitivos, desde que haja uma outra visão acerca desses jogos, a fim de analisar também a diferença entre competição e cooperação, mostrando como e quando ocorre cada uma delas nos jogos. A transição de jogos competitivos para os jogos cooperativos também deve ser feita de forma gradual. O primeiro passo é iniciar mudando a estrutura comum, onde existe apenas uma pessoa ou grupo vitorioso, para jogos onde todos podem vencer. Separamos aqui um quadro do professor e ginasta Terry Orlick, onde ele separa os tipos de jogos cooperativos em 4 subtópicos. O primeiro tipo de jogos cooperativos é o sem perdedores, onde todos jogam juntos e não tem perdedores, obviamente. O segundo tipo são os cooperativos de resultado coletivo, onde são formados por 2 ou mais equipes e o mais importante é o desenrolar do jogo e não o resultado. O terceiro tipo é o de inversão, onde são formados por 2 ou mais equipes e o resultado do jogo depende do esforço e participação das equipes. E o último tipo de jogos cooperativos é os semi-cooperativos, onde são formados por 2 ou mais equipes e o mais importante é o desenrolar do jogo. As regras favorecem qualquer jogador com mais ou menos habilidades. É importante destacar que os jogos cooperativos podem ajudar como o sujeito, o indivíduo, pode encarar a vida de forma diferente a partir da reflexão, proporcionada, obviamente, pela prática dos jogos cooperativos. Os jogos cooperativos ainda permitem uma ampliação da visão sobre a realidade da vida pela percepção e reflexão através do jogo. Então, pessoal, também separamos aqui a partir do material disponibilizado pelo Impulsiona alguns exemplos de jogos cooperativos para serem praticados a partir dos jogos competitivos. Infelizmente, devido à pandemia e devido à situação no qual estamos passando, não poderemos estar juntos, não poderemos fazer a prática desses jogos cooperativos. Mas a gente apresenta aqui os exemplos e logo estaremos juntos praticando esses jogos. O primeiro exemplo que separamos é o seguinte: cada jogador recebe uma folha de jornal e deve ficar em cima dela no chão. Ao sinal do professor, os alunos devem andar sobre a área da brincadeira e, quando ouvirem o comando, todos devem pisar em cima de uma folha de jornal. A cada rodada, uma folha é retirada e os participantes devem dividir a mesma folha de jornal, cooperando entre si para que todos tenham espaço dentro da folha. O objetivo é que reste apenas uma folha e que todos se ajudem para caber nela. O segundo exemplo é a partir do futsal. Os jogadores vão se dividir em 2 equipes para jogar um futsal. Sempre que um jogador fizer um gol,
passará a fazer parte da equipe contrária à sua. Como os integrantes da equipe vão mudando, não há mais formação inicial, e dessa forma não há apenas uma equipe vencedora. O terceiro exemplo é a partir do vôlei. Os jogadores se dividem em duas equipes para jogar um voleibol. E, da mesma forma que o futsal, ocorrerá no vôlei. Sempre que um jogador passar a bola para o campo contrário ao seu, ele vai mudar de equipe. Isso fará com que os jogadores da equipe sempre se misturem, e o objetivo do jogo é focado em não deixar a bola cair. O quarto exemplo consiste dos jogadores se dividirem em duas equipes. O professor deve marcar o meio da corda com um lenço e marcar o chão com cones, por exemplo, para que as equipes mantenham a mesma distância do centro da corda. As equipes deverão puxar a corda para o seu lado e a que conseguir fazer o lenço da corda chegar no espaço marcado no chão, vence. Então, turma, por hoje é só. Essas foram as atividades que a gente separou para apresentar para vocês hoje. Espero que em breve possamos sair dessa teoria de só apresentar o conteúdo e passar a praticar. Que em breve possamos estar juntos. Forte abraço, até a próxima.